é um bicho que gosta de explicações para tudo. E mesmo que ele não saiba a explicação científica para uma coisa, ele inventa uma história para explicar essa coisa. Para explicar, por exemplo, os trovões e os relâmpagos, os índios inventaram um deus chamado Tupã. E os gregos criaram a história de Zeus, que atirava os relâmpagos do céu. Os homens também inventaram milhares de histórias para explicar o sol, as estrelas, a chuva e até os animais. Essas histórias são chamadas de lendas. Geralmente são contadas de pai para filho e elas procuram explicar as coisas de uma forma meio mágica, meio poética. Todo mundo conhece um monte dessas lendas e elas são uma das primeiras histórias que a gente escuta. O Saci, por exemplo, quem é que nunca ouviu falar no Saci? Todo mundo conhece. O que a gente vai fazer hoje é aproveitar uma dessas lendas para fazer um exercício com a classe. As crianças vão ouvir, depois escrever e ler uma lenda. Para isso, a gente vai até uma escola na Bahia assistir uma aula da professora Beth Coelho. Mas antes, vamos entender melhor o que é uma lenda e ver se as pessoas lembram de alguma. Lendas são histórias que estão presentes em todos os povos, em todas as sociedades, né? Elas podem ter fundamento religioso ou não, mas enfim, elas estão sempre buscando explicar para nós mesmos, né, os fatos, os acontecimentos, os nascimentos, as mortes, o surgimento das coisas. E nesse sentido, no Brasil é um universo muito rico de lendas, né? Você tem lendas de origem indígena que explicam desde a criação do universo, a criação de vegetais como a mandioca, outras lendas de origem negra ou que nos chegaram através da tradição portuguesa, como as sereias, que estão também presentes na mitologia brasileira, né, nesse conjunto de histórias, né, que são atuais até o dia de hoje, variando às vezes de região a região. Vamos ver agora a aula da professora Beth Coelho. Além, muito além das montanhas, havia um país imenso, cheio de rios, de florestas, chamado País do Tempo. Nesse país morava uma princesa que se chamava Laíris. Laíris tinha guardados numa caixa de ouro e prata 7 vestidos coloridos. Ora, acontecia que no país do tempo, o tempo variava de acordo com a cor do vestido que Laíris vestia. Ora, apareceu lá naquele país um príncipe garboso chamado Belo Sol. Ele se apaixonou por Laíris. O feiticeiro queria ele se casar com Laíris. Ficou com inveja do príncipe. Ficou muito contrariado. E quando os convidados chegaram do lado de fora, perceberam que havia uma coisa diferente no céu. Olharam para o alto e viram. E alguém gritou: olhem, olhem! São os vestidos de Laíris. O vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. São os vestidos de Laíris. E alguém gritou: é o arco-íris. Se vocês morassem no país do tempo, que vestido de Laíris vocês iriam gostar mais? O vermelho. O vermelho, por quê? E quando Laíris vestia esse vestido vermelho, o que é que acontecia? Fazia calor. Mas quem foi que veio para desmanchar tudo? O feiticeiro. Ele queria casar com
A princesa. Quando ela ia vestir o vermelho. A lenda do arco-íris. Era uma vez a princesa Laíris. Ela morava no país do tempo. Ela tinha 7 vestidos coloridos: amarelo, verde, vermelho, laranjeira, azul anil, azul lilás. E o príncipe queria se casar com ela. Aí, como ele foi se casar, aí o feiticeiro foi lá e acabou com o casamento. Mas foi uma coisa horrível. Quando se fala em literatura infantil, não podemos deixar de mencionar Monteiro Lobato, e é importante esse resgate sempre que possível. Monteiro Lobato falava do folclore brasileiro como se tivesse uma intimidade com ele muito grande. Os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Emília, Narizinho, Pedrinho, eles conversavam, eles lidavam com os personagens do folclore brasileiro, o Saci, o Curupira, o Boitatá, a Mula Sem Cabeça, o Lobisomem, a Iara, como se tivessem habituados com eles, não despertavam neles nenhum medo, não eram para eles sinal de perigo nem de desconfiança. É importante considerar que o Monteiro Lobato, ele vê no folclore brasileiro alguma coisa que faz parte da formação do indivíduo. Nós temos também um outro livro muito interessante, Como Nasceram as Estrelas, da Clarice Lispector, que trata também do folclore brasileiro através de uma linguagem poética, através de uma maneira toda especial de colocar essas lendas, esses mitos do folclore brasileiro. Hoje você viu como se pode aproveitar uma lenda para fazer um exercício de escrita e de leitura. E você viu como foi interessante a reescrita? Os alunos não copiaram exatamente a lenda ouvida. Eles fizeram uma recriação da história, falando mais das partes que interessavam. A menina, por exemplo, falou mais na parte das cores e o menino na parte da ação da história. Nesse exercício, além de se aprender a escutar uma narrativa, eles vão começar também a debater e a organizar uma história. E no fundo é isso mesmo que a gente quer, não é mesmo? Entender e fazer história. Até a próxima!